E a Conab passa a analisar rotas do mercado de fretes de grãos nos estados de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Sobre as ações, eu falo agora com o superintendente de logística operacional da Conab, Tomé Gucci. Oi, Tomé, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Eu agradeço aí o convite da gente fazer uma entrevista com vocês e esclarecer algumas informações relativas ao nosso trabalho. Exatamente, né? Bom, esses dados são bem relevantes e importantes por conta desse boletim informativo da área de logística que vocês também divulgam. De que forma ele passa agora a incorporar dois estados tão importantes e relevantes quando a gente fala em produção de grãos, em agronegócio no país, que é a questão de Mato Grosso do Sul e Goiás também. O que a gente já tem de trabalho, de avanço até o momento, Tomé? Então, Renata, a gente tem já algumas rotas comerciais de extrema importância para esses dois estados. O foco também não é somente na movimentação para exportação. Eu acho que o volume maior de movimentação de grãos nesses estados realmente é para embarques internacionais. Mas nós temos algumas rotas que são direcionadas ao mercado interno. E isso ajuda a gente a ter um conhecimento do processo logístico e como isso está impactando a região em termos de movimentação de cargas e novas dinâmicas, né? Nós já temos, por exemplo, em Goiás mesmo, hoje nós temos um terminal ferroviário da Rumo que já está impactando significativamente ali na região e pode ter uma mudança bem expressiva na dinâmica do agronegócio local. Por exemplo, o que a gente pode encontrar por lá e que pode facilitar aí todo o escoamento, acesso, baratear custo também? Quais as implicações que vocês podem encontrar, né, por meio dessas análises mais assertivas e mais próximas dessas localidades e regiões para trazer um desempenho, um desenvolvimento melhor aí para o nosso segmento? Então, o que a gente tem observado é que assim a gente consegue com esse trabalho fazer um levantamento das principais rotas e ver como que estão se comportando essas rotas, que hoje o nosso trabalho está focado em rotas de transporte rodoviário, né? Mas quando a gente vai a campo e faz a pesquisa com essas informações e percebe que há alguma alteração significativa no momento em que poderia ter um aumento de frete, por exemplo, e começa a ver que não, o aumento não é tão significativo, a gente tenta buscar qual que é a razão desse processo. E uma das coisas que nós temos verificado é justamente a questão da movimentação por rodovia, né? Por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, ela tem um pedaço que a Rumo comprou para a região de Goiás ali, aquela região que eles têm concessão para utilização de uso, e isso tem impactado. Inclusive, os fretes rodoviários já começam a ter uma retraída em função dessa dinâmica. Obviamente que a gente também estuda dentro do processo, além das informações de logística, a gente casa com as informações de mercado. O quanto que, por exemplo, o efeito da seca nessa última safra de milho, que impactou na produção, o quanto que tem impactado na movimentação de cargas. Ou seja, esperava-se um aumento significativo dos preços de fretes agora, já nesses meses, e não foi tão forte para esses dois estados, em função de uma quebra de safra. Então, uma coisa está vinculada com a outra, né? Não dá para dissociar a logística da produção, elas estão vinculadas, tudo faz parte de uma cadeia de produção. Exatamente, né? Ainda mais quando você lida com o agronegócio e tem a questão das intempéries, adversidades climáticas, que é realmente o ponto-chave aí de observação para o bom andamento, né? Mesmo com essas novas tecnologias, biotecnologia, mas sempre o bom andamento aí de uma safra, a gente baliza, obviamente, na questão da temperatura, né? Do clima, do tempo e, claro, da questão de mercado também. Mas há um mecanismo, alguma maneira, vocês têm trabalhado, né, e conversado, feito reuniões junto à área de logística do país, até em esfera a nível Ministério de Infraestrutura também, para chegar a um consenso, né, a questão de barateamento aí dos fretes, que é algo que, por exemplo, caminhoneiros, a gente vem chamando bastante atenção em relação a isso também, Tomé? Olha, a gente participa, né, aqui como integrante da Câmara Setorial de Logística do Ministério da Agricultura, né, de Infraestrutura e Logística.
Então, no âmbito da Câmara Setorial, são discutidas essas questões, né? E a Conab sempre leva aspectos relativos à produção, né? A questão do como vai se desenvolver a produção ao longo do ano, além de discutir, fazer parte dessas dinâmicas da logística. Além do mais, a gente tem participado de algumas iniciativas junto a alguns institutos, por exemplo, o Instituto BESC, que faz reuniões sistemáticas, onde a Conab faz parte do conselho, né, que trata as questões logísticas diversas do país, não somente de grãos, mas logística de uma maneira geral. E o nosso foco é a questão da logística do agronegócio, né? A Conab diversas vezes já foi instada a fazer estudos onde estão a produção, quais são as principais rotas, junto ao Ministério, do antigo Ministério dos Transportes, hoje faz parte do Ministério da Agricultura, da Infraestrutura. Aí sempre que nós somos chamados, nós temos uma participação naquilo que tange o trabalho que a empresa faz, né? O nosso foco é basicamente a questão do abastecimento e do agronegócio, né? Da agricultura familiar, do abastecimento, do agronegócio. Então, tudo isso faz parte da nossa dinâmica. Então, no âmbito daquilo que a gente trabalha, a gente sempre tenta trazer informações junto com os outros órgãos para poder, quando se pensar numa política estruturante, a gente ter as informações necessárias. E é isso que é o trabalho da companhia, fornecer esse nível de inteligência não somente para o produtor rural, que é o nosso principal foco, mas também para os órgãos de governo. E a gente sabe que nesse momento, né, cada vez mais os dados são muito significativos, então ter aí, digamos, esse balizador que são os nossos dados de uma referência, uma coerência para saber qual caminho percorrer, fica muito mais fácil também, né, Tomé? Agora, falando um pouquinho, né, desses dados, eles são divulgados, esses boletins, pontualmente, em qual intervalo de tempo? Como é que funciona? Então, o boletim logístico a gente divulga mensalmente, né? Mas os nossos dados também são inseridos na nossa página, né, no portal de informações da Conab, e aí o produtor pode ter acesso a essa informação através do site da Conab, né, onde ele vai em portal de informações e lá tem dados de logística e armazenagem e ele consegue puxar, no caso do Mato Grosso, que tem uma série um pouco mais longa, ele consegue puxar uma série histórica um pouco mais longa. Goiás e Mato Grosso do Sul, que a gente começou a fazer a pesquisa, a gente tem uma série um pouco menor, mas a ideia é que as nossas informações estejam disponíveis não só no boletim logístico, que o boletim logístico traz a análise do processo, né? Não só os dados em si, não só os números, né? E no portal de informações, tanto produtores como pesquisadores, estudantes podem acessar os dados lá e buscar informações de preço de frete. Então é isso que a gente quer deixar a Conab cada vez mais com uma excelência em informação. Para isso, nós vamos, inclusive, incorporar outros estados, lógico, que é um processo que tem uma metodologia, e essa metodologia ela demora um pouco, né, para cada estado, a gente está implantando, cada estado tem sua particularidade, então a gente acaba implantando essa metodologia a cada estado. Provavelmente no próximo boletim nós já vamos ter dados do Paraná, né, e quem sabe aqui do Distrito Federal também, com rotas importantes. E a ideia é a gente sair incorporando isso para que a Conab seja uma referência também na informação de preços de frete, né? Se alguém querer ter essa informação, pelo menos do Centro-Oeste, a gente já tem essa informação pronta, né? E é interessante para o produtor e os pesquisadores, os universitários, estudantes, todos aqueles que têm necessidade de ter essa informação, a gente poder trazer. E é um trabalho muito interessante porque a Conab tem uma capilaridade muito grande, ela tem presença em todos os estados do Brasil, né? Então, isso facilita na pesquisa, os nossos técnicos estão a campo fazendo pesquisas diversas aí, então esse tipo de capilaridade que nós temos, a gente consegue ter as informações em loco, então isso é muito importante para dar credibilidade aos dados que a Conab produz. Isso é muito bom, assim como acontece, né, com a produção, estimativa de safra, todos os boletins divulgados, ter também um importante balizador aí, informação de preços e mercado para a questão do frete, né, da logística que passa aí pelo nível de escoamento, claro, desse importante aí segmento do nosso agronegócio brasileiro. Muito obrigada, então, Tomé. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma ótima semana para todos vocês aí da Conab. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês também.